Obrigada. De nada. Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Estava aqui com um pequeno problema técnico, que quase nunca acontece com o Teams, né? Nesses tempos, hoje, durante o dia, foi o Moodle que continua com problema, o e-mail também estava parado, e agora eu estou aqui mas agora consegui resolver. Então, agradecer as palavras do professor Marcão, e que muita satisfação também que eu me coloco aqui para falar e representar, né, o curso de licenciatura em Química, dar boas-vindas a todos os estudantes, a todos os participantes. Quero inicialmente agradecer o trabalho da comissão organizadora pela concepção, pelo planejamento e também pelo desenvolvimento desse nosso encontro, que está aí, né, na nossa 8ª edição. Então, é muito prazeroso para a gente, né, ver a cada ano esse evento, e agora, como, né, nós sabemos, se reinventando. Agradecer os professores colaboradores do curso, tanto do curso da licenciatura, como também da licenciatura em Química, ou de Ciências Biológicas, que ajudarão aí durante a semana nos trabalhos de organização desse evento. Agradecer também todos os palestrantes, né, pela disponibilidade de tempo e, sobretudo, né, pela possibilidade de poder estar aqui compartilhando sua experiência e reflexão conosco. Um agradecimento especial à professora Luciana Massi, que estará conosco nessa noite, né? E, por fim, quero agradecer principalmente vocês, nosso público, né, todos os participantes, por estarem aqui, principalmente por entenderem que esse evento ele contribui de alguma forma com a sua formação, seja ela a formação inicial ou a sua formação continuada. Eu espero que todos possam aproveitar muito esse evento, né? Aproveitem ao máximo, interajam. Teremos 5 noites, né? Já tivemos o primeiro dia e começamos hoje nas 5 noites de muita discussão, muita reflexão. Então, um grande abraço a todos. Professora Luciana Massi, seja muito bem-vinda. Obrigado pela oportunidade em ouvi-la aqui. Tá bom? Obrigada. Bom, pessoal, então, boa noite. Agora que os professores já fizeram as boas-vindas a vocês no nosso encontro, eu também gostaria de agradecer à professora Luciana pela participação, agradecer a todos os professores que estão presentes, aos nossos alunos, que estão prestigiando e participando desse momento. Gostaria de pedir, por gentileza, aos nossos participantes que desativem o microfone, tá? Para que não atrapalhem, não tenham interrupções aí durante a apresentação da doutora Luciana. Se vocês tiverem perguntas, questionamentos, vocês podem fazer no chat, que eu vou anotar tudo para a gente passar para a Luciana no final, tá bom? Vou fazer uma breve apresentação da professora. Eu estou aqui com uma colinha, tem um currículo lindo, e a doutora Luciana é professora assistente, doutora da Universidade de Ciências e Letras de Araraquara e do Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência da Faculdade de Ciências de Bauru, da Universidade Estadual Paulista. Realizou estágio de doutoramento em Lyon. A professora depois, por favor, fale o nome da universidade, porque em francês eu não domino, e na Universidade do Porto. Pós-doutora em Educação, doutora e mestre em Ensino em Ciências pela USP e licenciada em Química pela Unesp. É pesquisadora do Grupo de Estudos Marxistas em Educação, coordenado pelos professores Newton Duarte e Lígia Márcia Martins. Muito obrigada, professora Luciana, pela sua participação. Desde já, a gente agradece muito a sua disponibilidade e a gente está muito ansioso para ver você. Obrigada, gente. De novo, né, agradeci muito pelo convite, pela oportunidade. Acho que uma das poucas coisas boas desse contexto é isso, né, da gente ter, já que não tínhamos recurso, né, da gente poder dialogar mais e conhecer outros cursos, outros contextos. Então, conversando com o professor Ivan, a minha ideia é trazer uma fala mais introdutória em relação à pedagogia histórico-crítica, né, pelo que
eu percebi algum de vocês já tem uma certa proximidade, mas eu vou tentar trazer um panorama, né, muito resumido, até plagiei o Saviani lá com as primeiras aproximações, para dizer que é só uma entrada, e tentei focar bastante nas discussões específicas da química e da educação em ciências, que acho que é o que mais interessa para vocês nessa semana. Então, eu vou colocar aqui os slides, e aí fica mais fácil para vocês acompanharem. Vocês estão enxergando? Ainda não, professora. Agora também? Agora foi. E tá na tela toda, né? Tá na tela toda. Tá, eu vou desativar minha câmera pela internet, tá? Tá, obrigada. Deixa eu só colocar o cronômetro aqui também para não me perder. Coloquei bem grande aqui, né? Pedagogia histórico-crítica, que é o tema principal, né? E como eu disse, vou trazer só algumas primeiras aproximações. Mas acho que antes da gente entrar na pedagogia histórico-crítica especificamente, é importante situar, dentro da discussão que o Saviani faz, que são a discussão dessas teorias da educação, de quais são as outras correntes pedagógicas que existem, e como que a pedagogia histórico-crítica se diferencia dessas outras. Então, o Saviani vai fazer uma diferenciação no livro Escola e Democracia entre teorias não críticas e teorias críticas. E, geralmente, quando eu falo em críticas e não críticas em sala de aula, os alunos pensam, é quem critica e quem não critica. Né? Não é essa a referência do Saviani. Né? Em linhas muito gerais, a referência dele é pensar que as teorias não críticas são, ou melhor, né, a palavra crítica se refere à percepção ou não dos condicionantes objetivos, quer dizer, de um contexto social mais ampliado do qual a escola faça parte. Então, ou eu penso a escola como uma instituição isolada do contexto, né, uma instituição independente da sociedade, ou eu vou pensar em quais são os condicionantes objetivos da realidade social que participam do processo pedagógico, do contexto da escola. Então, com isso, ele divide em teorias não críticas, que são essas que não reconhecem esses condicionantes, não consideram, não reconhecem, e as teorias críticas, que são aquelas que reconhecem e consideram. O professor Newton Duarte, ele tende a classificar também como em teorias que vão mais para adaptação e outras para mudança. Por que adaptação? Porque as teorias não críticas, elas entendem que a escola é independente da sociedade, portanto, eu não tenho o que mudar na sociedade. A sociedade é o que é e a escola tem que se adaptar a essa sociedade que está colocada. Já nas teorias críticas, eu questiono a sociedade, ao reconhecer os problemas sociais, eu vou, então, ter projetos pedagógicos que vão criticar e buscar a mudança, né, da sociedade. Então, dentro do que nós temos na educação em ciências, a gente vai ter, nas teorias não críticas, claro, né, a pedagogia tradicional, que é a pedagogia mais presente em toda a história da educação, até hoje, né, e que vai ter também a sua tradução, digamos assim, para o ensino de ciências, que é basicamente um ensino por transmissão, né, um ensino de ciências que vai estar pautado num conhecimento pronto, fechado, acabado, numa relação hierárquica, em que a relação entre professor e aluno é vertical, e que o aluno deve repetir as ideias que o professor apresentou, e que esse conteúdo transmitido, ele é um conteúdo acrítico, ele é um conteúdo neutro, ele é um conteúdo pronto, fechado e acabado. Depois a gente vai ter, historicamente, né, com o questionamento dessa pedagogia tradicional, o surgimento da pedagogia nova, primeiro, né, em linhas gerais, lá com o movimento dos pioneiros da educação, em 1934, que vai se desdobrar em diferentes perspectivas, sendo uma delas o tecnicismo, que vai contrapor a pedagogia tradicional, valorizando a técnica, então as técnicas de ensino que seriam responsáveis pela aprendizagem, e aí como técnicas a gente está pensando desde o computador, e aí vai ter métodos de ensino tutorial, até a técnica do ensino experimental, em que o aluno vai lá, segue um roteiro do laboratório, e ao seguir o passo a passo, no final, automaticamente ele aprende. Isso no ensino de ciências foi pensado, entendido e denominado aprendizagem por redescoberta. Então, o aluno tinha que ir lá na escola para redescobrir o que a ciência já tinha descoberto por meio de um experimento. E esse experimento tem como base o método científico, já que no tecnicismo a gente ainda
está num momento social em que a visão de ciência era principalmente uma visão positivista, também de uma ciência neutra, perfeita, e que, portanto, aquele método que ela usava, que era um método rígido, que começa com a observação, depois faz afirmações, testa essas afirmações, e aí chega nas leis, esse método rígido de ciência é a base do tecnicismo. E a gente vai ter um outro desdobramento dessa pedagogia nova, que questiona a pedagogia tradicional. O nome nova é uma contraposição ao tradicional, que é o construtivismo, que hoje, na área de educação e ciências, é a corrente hegemônica, né? Praticamente todas as metodologias de ensino de ciências que a gente tem hoje, ou pelo menos a maioria delas, tem como base o construtivismo, que vai partir da ideia de que o aluno constrói o seu próprio conhecimento e que o professor é um mero moderador. O Piaget usa a palavra animador, né? Então, o professor vai estimulando o aluno para que ele aprenda sozinho. Um dos exemplos mais claros dessa metodologia no ensino de ciências é o ensino por investigação, né? O ensino por investigação, a gente vai ter algumas sequências que, de certa forma, imitam o método científico, mas não com aquela visão ingênua, positivista, com uma visão mais atualizada da ciência como um processo argumentativo, coletivo, histórico, em que o aluno vai passar por esse processo, mas também tem como base essa ideia de que o aluno constrói o conhecimento sozinho, e uma base muito importante também na educação em ciências é essa somatória que é feita entre Piaget e Vygotsky, sendo o Vygotsky responsável pelo grupo e o Piaget a ideia de que o aluno aprende sozinho. Então, essa é uma interpretação bastante equivocada do Vygotsky, mas que é comum na nossa área e que orienta, por exemplo, o ensino por investigação. E aí a gente vai ter, no Brasil, principalmente, né, lá na década de 80, o surgimento de teorias críticas, que, no período pós-ditadura, começam, então, a questionar a sociedade e procurar outras alternativas pedagógicas até que façam essa crítica. Então, o Saviani vai falar dos crítico-reprodutivistas, que não chega a ser uma pedagogia, né? São, por exemplo, estudos como os estudos do Bourdieu, que vão denunciar que a escola não promove a igualdade, pelo contrário, a escola reproduz as desigualdades que já existem na sociedade. E a gente vai ter, então, nessa crítica dos crítico-reprodutivistas, não existe uma pedagogia, mas existem depois, então, propostas pedagógicas brasileiras que surgem, como a pedagogia freiriana, acho que o certo seria freireana, né? Mas, enfim, não tenho, não trabalho com Paulo Freire, embora o Paulo Freire seja um autor muito importante, um autor que faz uma crítica muito importante, que pensa uma pedagogia a partir da realidade brasileira, e vai ser trazido para o ensino de ciências a partir de uma metodologia chamada 3 momentos pedagógicos. Essa metodologia, então, ela parte de um problema, organiza o conhecimento e depois aplica o conhecimento, tendo essa perspectiva de fundo do Paulo Freire, que não é tão explícita e tão clara na metodologia, mas é uma metodologia também bastante usada, não tanto, claro, quanto o ensino por investigação. E aí a gente tem também a pedagogia histórico-crítica, e eu vou justamente tentar mostrar como que ela vem sido trazida para o ensino de ciências. A gente nem tem o nome, né, uma metodologia própria ainda para o ensino de ciências, mas é uma pedagogia que tem todas as bases que nos permitem pensar sobre a educação em ciências. E aí é importante falar, né, por que para a pedagogia histórico-crítica, o crítico reprodutivista, por exemplo, do Bourdieu, ele não tem uma teoria pedagógica, né? E essa é uma crítica que já ajuda a gente a pensar um pouco nos problemas que existem nessas metodologias tradicionais do ensino de ciências. Por quê? A pedagogia histórico-crítica e a teoria do Saviani vai defender, né, que a teoria pedagógica ela tem que ter uma fundamentação muito clara, porque essa fundamentação, ela bastante clara e bastante coerente, é a que vai orientar o trabalho do professor. Então, geralmente, quando a gente fala em pedagogia histórico-crítica, todo mundo vem perguntar, tá, mas como é que eu faço para dar minha aula? Calma, porque se você não tem uma base clara de para que serve a escola, qual que é a relação entre a escola e a sociedade, e que sociedade que a gente quer construir, tanto faz o que você vai fazer em sala de aula, porque o que você vai fazer em sala de aula possivelmente não vai alcançar objetivos claros de fundamentos que nem você reconhece. Então, é tarefa do professor se perguntar diariamente, né, qual que é o papel da educação e qual que é o meu papel como educador. E para o Saviani, então, só vai ser teoria pedagógica quando a gente tiver esses 3 níveis, que é o nível da filosofia da educação, que vai explicitar uma visão geral de homem, de mundo e de sociedade. Então, a pergunta, por exemplo, se a realidade existe, se é possível conhecê-la, ela está principalmente aqui.
O nível da teoria da educação, que busca sistematizar vários aspectos com a finalidade de compreender a função da educação na sociedade. Então, para que existe escola? Precisa ter escola? Que papel que a escola cumpre na sociedade? É de adaptação? É de mudança? Como é que se dá a mudança? Esse é o nível da teoria da educação. Tem muitas metodologias do ensino de ciências que não têm teoria, né, que dirá filosofia. E o nível da prática pedagógica, que é quando você organiza e realiza o ato educativo através de métodos próprios. Então, quando eu falo lá dos 3 momentos pedagógicos, eu estou pensando aqui na prática pedagógica. E ela deveria ter uma teoria de educação muito clara, que, a princípio, é a teoria do Paulo Freire. Mas que, quando a gente procura nas bases da teoria do Paulo Freire, por exemplo, tem uma teoria que nega a escola, uma teoria negativa da escola, pois ele defende que qualquer lugar é um lugar apropriado para o processo de ensino. Então, a gente tem que conhecer as bases das teorias que a gente trabalha e procurar teorias com as quais a gente se identifique. É claro que eu estou aqui apresentando para vocês a pedagogia histórico-crítica, porque é a teoria que eu acredito que mais dá conta de resolver os problemas, de me ajudar a interpretar até o fenômeno educacional. Mas se vocês concordam e adotam outras teorias, não tem problema nenhum, desde que vocês tenham clareza sobre os fundamentos dessas teorias, né? Esse é o papel do curso de licenciatura, é nos trazer esses fundamentos, para que depois o professor possa atuar, né, no nível da prática pedagógica, ancorado por essas fundamentações. E aí eu estou falando, então, principalmente de dois tipos de fundamentos. Os fundamentos filosóficos, ontológicos e epistemológicos, né? Então, o que é a realidade? É possível conhecer a realidade? Como é que o conhecimento foi construído historicamente? Como é que se dá todos esses processos de relação entre a ciência e a sociedade, a construção do conhecimento? E de fundamentos pedagógicos e psicológicos, que vão me responder qual que é o papel da educação, como é que se dá a relação entre os sujeitos na educação, a relação entre professor e aluno, que métodos e técnicas que são mais adequados para cada faixa etária, e aí vai. E na pedagogia histórico-crítica, eu vou ter, então, claramente um fundamento filosófico, ontológico e epistemológico, que é o marxismo, é o materialismo histórico-dialético, e eu vou ter um fundamento pedagógico, psicológico, que é a psicologia histórico-cultural, que é uma leitura do Vygotsky, na sua essência, como ele mesmo escreve com todas as letras nos livros dele, marxista. Então, existe uma coerência muito grande entre esses dois, porque embora a psicologia histórico-cultural tenha um desenvolvimento próprio, a base dela é o materialismo histórico-dialético, é o marxismo. Só que o que Saviani faz, ao construir a sua teoria, não é procurar no Marx o que ele falou sobre educação, é mobilizar uma forma de pensamento que é o materialismo histórico-dialético. E com base nessa forma de pensar e de entender a realidade, de interpretar e de conhecer a realidade, é que ele constrói uma teoria pedagógica. Então, entender a pedagogia histórico-crítica é praticamente impossível sem entender o materialismo histórico-dialético. Você não precisa ter lido todas as obras completas do Marx para entender o materialismo histórico-dialético, mas você precisa entender as bases do que é esta forma de pensar e compreender a realidade. Porque senão também, já que a gente não conhece a base, a gente querer ficar só no nível da prática vai ser uma dificuldade muito grande. Então, o que é essa tal desse materialismo histórico-dialético? Vou ousar aqui em 5 minutos explicar para vocês, e é claro que eu não vou dar conta, mas eu vou tentar lançar as bases dessa forma de pensamento, de interpretação da realidade. Então, eu falei várias vezes que a realidade existe, é possível conhecê-la, então é materialista, histórico e dialético, porque existe a materialidade, né? Existe a realidade objetiva. E o pensamento é um reflexo subjetivo da realidade objetiva. Esse processo de reflexo subjetivo da realidade objetiva, ele vai tentar captar elementos dessa realidade. E nesse processo de captação, a pedagogia histórico-crítica e o materialismo histórico-dialético vai entender que existe uma diferença entre aquilo que eu capto com a minha percepção imediata, que é o concreto real, é a pseudo-concreticidade, dependendo do autor que a gente está trabalhando, e a essência daquele fenômeno, que é o concreto pensado, que é quando eu preciso de uma mediação de abstrações para, como se eu fosse tirar um véu da realidade e enxergar a essência daquilo que está na realidade. Só que esse ponto de partida, ele é também o ponto de chegada. Então, na verdade, todos os esquemas que a gente faz com o materialismo histórico-dialético, eles não dão conta, porque uma das bases do materialismo histórico-dialético
é o movimento. Então, nunca uma coisa é só uma coisa ou só outra coisa. A lógica dialética, diferente da lógica formal, a gente aprende na lógica formal a separar as coisas em caixinhas. Essa aqui é uma caixinha, essa aqui é outra caixinha. E o que está numa caixinha não pode estar na outra. Ao contrário disso, a dialética vai mostrar que a mesma coisa, ela poderia estar em 2, 3, 4 caixinhas, e que ela pode ser ela e o contrário dela ao mesmo tempo. Essa é a lógica dialética. E com base na lógica dialética, então, é que a gente vai tentar perceber que isso que eu enxergo no contato imediato não me revela tudo daquilo que a coisa é. Por isso que eu preciso, então, fazer esse movimento no processo de conhecimento, né, ou processo de apropriação do concreto no pensamento, de não me limitar ao empírico, ao pseudo-concreto e tentar chegar na essência. Ah, mas o que isso tem a ver com a sala de aula, Luciana? Nossa, tá viajado. Vamos supor que eu quero dar minha aula sobre gasolina, sobre compostos orgânicos e falar sobre a composição da gasolina. A percepção empírica imediata de quantos carbonos eu tenho e quanto que eu preciso colocar no tanque, quanto de energia que vai gerar, ela é só uma parte da realidade. Porque a realidade que está envolvida ali, ela tem vários outros elementos que me dizem muito sobre a natureza, sobre a relação entre homem e natureza, sobre o modo de produção capitalista, sobre por que a gente usa gasolina, por que nós somos uma sociedade que precisa de automóveis. Então, eu tinha que tentar captar esses outros elementos. E como professor, eu tenho que conseguir ter feito já essa superação da pseudo-concreticidade para que eu possa até organizar o meu ensino de modo que eu caminhe com um aluno para esse concreto pensado. Então, eu saia dessa visão sincrética, figurada, né, intuitiva, de a gasolina é o que eu coloco no tanque de gasolina e ocorre uma explosão dentro do motor e gera energia para o carro andar. E comece a construir, por meio de uma mediação de conceitos, abstrações, determinações mais simples, outros elementos. Então, conceitos, por exemplo, como eu disse, sobre a relação entre homem e natureza. Faz sentido eu colocar no meu tanque um produto um combustível fóssil, que tem uma origem animal de não sei quantos milhões de anos e que se esgota, mas que eu preciso, porque eu preciso ir daqui até o supermercado. Isso é uma necessidade muito grande, né? Isso é mesmo uma necessidade? Essa é a única forma que eu teria de ir até lá? Ou eu tenho uma cidade inteira estruturada de uma forma que tudo é longe, para me obrigar a comprar um automóvel e queimar combustível fóssil, que é um recurso finito da natureza, simplesmente para eu ir até o supermercado e comprar coisas que provavelmente eu não preciso, mas que o capitalismo me disse que eu preciso. Então, eu preciso de conceitos, de história, de movimento, de conceitos científicos até, que me permitam fazer essa mediação e sair da pseudo-concreticidade e chegar, então, ao concreto pensado. E isso é um movimento de vai e volta, porque ao fazer essa ida, eu consigo também voltar e perceber agora, então, uma representação que não é mais caótica, mas uma rica totalidade de determinações e relações numerosas. Esse exemplo bobo que eu estou trazendo da gasolina é só para ilustrar, mas esse é um movimento de pensamento característico do materialismo histórico dialético. E por que eu estou destacando esse movimento? Porque quando vocês leem lá no Saviani que o aluno parte de uma visão sincrética e o professor de uma visão sintética. É disso que ele está falando, né? Ele está falando desse movimento, que o professor já deve ter feito e que ao fazer, né, e é lógico que o professor não vai fazer isso sozinho, ele vai buscar essas análises que já existem, já foram feitas, para que ele possa pensar, então, como conduzir a aula para fazer com que o aluno também vivencie esse movimento, né? Então, o Saviani tem essa frase que é super, hiper, ultra repetida, mas que ela é fundamental, e a gente pode explicar quase tudo da pedagogia histórico-crítica a partir dela, né? Quando ele vai dizer que é tarefa da educação indicar as formas mais desenvolvidas em que se expressa o saber objetivo produzido historicamente. Então, eu tenho que identificar essas formas que mostrem na história quais são os conceitos que foram fundamentais para que eu pudesse superar a percepção imediata que eu tenho da realidade. Quais conceitos que foram revolucionários, digamos assim, na ciência, nas artes, nas filosofias, e que ampliaram a concepção de mundo das pessoas, né, da sociedade como um todo.
essas formas são formas mais desenvolvidas que outras. Então, não é papel da escola ensinar para o aluno o que ele já conhece no dia a dia, o que ele já enxerga a olho nu. Isso já está revelado para ele. Eu preciso revelar coisas que ele não tem acesso em nenhum outro lugar senão na escola. E isso são as formas mais desenvolvidas. Eu tenho, então, que depois converter esse saber objetivo em saber escolar. Quer dizer, tem várias formas desenvolvidas, mas a escola não é capaz de ensinar todas. Então, quais são as fundamentais? Quais são as referências principais dentro de cada campo do conhecimento? Isso que eu estou falando é, em outras palavras, o que o Saviani chama de clássico, né? Quais são os conhecimentos clássicos que eu vou ter que levar para a sala de aula? E eu vou ter que converter em saber escolar. E vou ter também que prover os meios necessários para que os alunos assimilem, apreendam o conteúdo e o processo de produção desse saber objetivo e, principalmente, as suas tendências de transformação. Porque, ao perceber que a gasolina é uma forma de combustível completamente dispensável na nossa realidade, eu estou provocando o aluno para que ele pense em outra sociedade, em outra forma de geração de energia, em outra relação com a cidade, em outra relação com as pessoas, em outra relação com a natureza, porque claramente, né, nós temos aí a pandemia, caso alguém ainda tinha alguma dúvida, a pandemia para nos mostrar que a nossa forma de viver e a nossa relação com a natureza, ela é extremamente doente e ela só tem um fim possível, que é o extermínio da humanidade, né? Então, a gente não quer que isso aconteça, por isso que a gente tem que mostrar para os alunos que o conhecimento, ele não é pronto, fechado e acabado, como era lá no ensino tradicional. Ele é vivo, ele se movimenta. O homem produz o conhecimento a partir da sua interação com a natureza, e, portanto, ele pode produzir conhecimentos melhores e promover e pensar em outras formas de organização da sociedade que não estejam baseadas na exploração e no extermínio, como é o modelo capitalista. Então, o Saviani vai dizer que é a exigência de apropriação do conhecimento sistematizado por parte das novas gerações que torna necessária a existência da escola. Esse saber, né, o conhecimento sistematizado, que é o conhecimento científico, que é o conhecimento objetivo, é o que eu falei que só existe na escola, e ele é extremamente importante para as classes trabalhadoras, porque somos nós que somos explorados, e nós é que precisamos conseguir perceber a realidade sem esse véu que o capitalismo tende a colocar. Todas as ideologias que estão envolvidas no capitalismo, do neoliberalismo, o obscurantismo, até a gente vive, né, uma ideologia fascista, enfim, tudo isso nos impede de perceber a realidade. E aí eu preciso, então, conhecer como professor e socializar esse conhecimento com os alunos. Esse é o papel da educação. Se a educação não cumpre esse papel, ela não está sendo uma educação revolucionária, ela não está sendo uma educação que transforma, ela simplesmente adapta o trabalhador para que ele trabalhe cada vez mais e seja cada vez mais explorado. Outra frase linda do Saviani, né? O Saviani, o dominado não se liberta se ele não vier a dominar aquilo que os dominantes dominam. Então, essa exigência de apropriação do conhecimento objetivo, ela é fundamental para que a gente possa transformar a sociedade. E aí eu trouxe para vocês um esquema relativamente novo, aí, de 2019, que é um esquema que está no livro Fundamentos da Didática Histórico-Crítica, da Ana Carolina Galvão, do Thiago Lavoura e da Lígia Márcia Martins, que vai trazer aqueles tais momentos da pedagogia histórico-crítica, que você já deve ter ouvido falar, né? Então, os momentos envolvem a problematização, a catarse, a instrumentalização, e dentro desse movimento, né, a gente tinha lá os tais 5 momentos que o pessoal gosta de colocar na pedagogia histórico-crítica. Começa com a prática social, aí vem para a problematização, depois instrumentalização, depois catarse, depois volta para a prática social. Percebam como era um movimento muito linear, e muitas pessoas interpretaram assim: aula 1, prática social, aula 2, problematização. Não é isso, né? Por que a gente percebe e pensa desse jeito? Eu mesma pensei assim durante muitos anos, porque a gente esquece do movimento, a gente esquece dessa lógica dialética que sustenta a pedagogia histórico-crítica. Então, a lógica de ensino, ela é diferente da lógica da aprendizagem, né? Então, o que eu vou ensinar, eu tenho que partir de uma síntese e promover no aluno esse movimento. Eu vou pensar da síntese que eu já tenho, de uma análise que já foi feita, eu vou pensar em mobilizar
essas ferramentas, que não são momentos, essas ferramentas para que o aluno aprenda. Já o aluno vai sair aqui de uma síncrese e vai num processo em espiral que envolve esses 3 movimentos de instrumentalização, de catarse, de problematização, em todas as aulas, em todos os momentos, para que ele possa, então, perceber a realidade, que vai ser desde essa prática social que o aluno percebe mais próxima, mas a prática social global também, da qual a educação é a mediação. Então, eu só consigo perceber a prática social global pela mediação da educação, é o que o Saviani está dizendo ali naquelas frases. E aí eu vou pensar, então, esses elementos do ensino dentro dessa unidade contraditória entre ensino e aprendizagem, né? A dialética, ela trabalha sempre com pares dialéticos, então o ensino e a aprendizagem, eles não existem separados, e eu vou pensar esses processos conjuntamente a partir aqui desse movimento, que envolve a transmissão, sim, não temos problema nenhum em falar em transmissão, porque o professor sabe mais, sim, que o aluno, inclusive tem o conhecimento sintético, enquanto o aluno tem o conhecimento sincrético, principalmente, né? E é tarefa do professor transmitir esses conhecimentos mais desenvolvidos, como o Saviani já tinha indicado. Então, em linhas muito gerais, muito resumidamente, isso é a pedagogia histórico-crítica. E como é que ela está aparecendo, então, na educação em ciências? A gente publicou um artigo, acho que há um ano mais ou menos, sobre a apropriação da pedagogia histórico-crítica, a incorporação da pedagogia histórico-crítica na educação em ciências. A gente fez uma revisão bibliográfica ampla, sistemática, e a gente identificou 80 trabalhos, sendo, como vocês podem ver aqui, a maioria a partir de 2013. Esses trabalhos publicados na forma de trabalhos de congresso, principalmente, mas também algumas teses, dissertações, livros e capítulos de livros. Embora a pedagogia histórico-crítica a gente tenha produções na área aí desde 1992. A representatividade desses trabalhos na área de educação e ciências é mínima, né? Então, a gente tem aí em torno de 0,23% do total de artigos publicados nas 4 revistas que a gente encontrou, artigos da pedagogia histórico-crítica, a gente procurou em muito mais revistas. 0,31% do total de 8 mil trabalhos que foram apresentados no EVEC e 0,3% de todas as teses e dissertações do SEDOC, que é um banco de teses e dissertações específicas da educação em ciências. Então, se eu disse lá no início que o construtivismo, ensino por investigação, é praticamente uma metodologia hegemônica, a gente vai falar aqui com todas as letras que a pedagogia histórico-crítica é contra-hegemônica. Não à toa, né? É uma pedagogia revolucionária, uma pedagogia que critica o sistema capitalista, que não quer que os alunos se adaptem nesse sistema, porque entende que esse sistema tem sérios problemas e que quer promover a mudança em direção a uma sociedade comunista. Então, não à toa, né? Não preciso, acho que só de falar esse nome, alguns até, só de ouvir, alguns já se arrepiam. É uma pedagogia contra-hegemônica, então ela vai estar muito pouco representada na educação em ciências. Mas o que a gente percebeu nesses trabalhos, né? Então, a gente teve todo um desafio nosso, muito grande também, de superar a lógica formal, né? A gente tende a colocar as coisas em caixinhas. E a gente percebeu que esse não era o caminho. Então, a gente tentou, depois de mais de um ano de estudo, né? Identificar categorias que fossem mais abrangentes para superar a lógica formal. E a gente mobilizou 4 categorias para interpretar os nossos resultados. Uma é essa, de perceber que a pedagogia histórico-crítica é uma teoria da educação dialética, histórica e materialista. E perceber que tem trabalhos que não adotam, não reconhecem a pedagogia histórico-crítica como uma teoria da educação e transformam ela em uma técnica de ensino. A outra ideia muito importante foi a superação da pseudoconcreticidade na educação em ciências, que aparece principalmente na hipervalorização da prática social, quando a prática social passa a ser cotidiano, pura e simplesmente, e o ensino se baseia exclusivamente no cotidiano. Isso não tem nenhuma relação com a pedagogia histórico-crítica, porque lembra que eu disse que o cotidiano, ele tem um véu, ele está oculto, então se eu só ficar no cotidiano, eu não supero a pseudoconcreticidade. A ideia de pensar uma prática educativa dialética, e isso envolve superar esses momentos, esquecer essa ideia de passo 1, passo 2, passo 3, momento 1, momento 2, não é passo, não é momento, são etapas de um movimento de ensino-aprendizagem, como o esquema tentou mostrar, em que a catarse pode acontecer no início, pode acontecer no final, em que não tem regras fechadas, a catarse não é só a prova, né? E a ideia de uma mediação dialética, né, em que, para a gente poder entender a pedagogia histórico-crítica, a gente precisa entender esses conceitos da psicologia histórico-crítica também, da psicologia histórico-cultural, principalmente o conceito de
mediação. A gente percebeu que a educação ambiental crítica, ela faz um movimento muito consistente de apropriação do método do materialismo histórico dialético para pensar a educação ambiental. Então, existe já uma área de educação ambiental crítica, a gente entende que ainda não existe a educação em ciências crítica, porque esses trabalhos, né, embora sejam 80 trabalhos, eles têm basicamente esse problema de não considerar o materialismo histórico dialético, o que leva a uma didatização e desmetodização. Então, o método materialista histórico dialético é esquecido, e eu trabalho só com a parte dos procedimentos, né, da tal da prática educativa que estava lá na frase do Saviani. Então, a gente percebeu um ecletismo teórico-metodológico que mistura pedagogia histórico-crítica com várias outras teorias, e aí, de novo, revela o desconhecimento da base. Se a gente conhece a base, não dá para misturar pedagogia histórico-crítica com construtivismo. Uma preocupação utilitarista, em que eu quero só montar uma sequência didática e aplicar os 5 passos, isso é muito comum também. Não que eu não tenha que aplicar, eu tenho que aplicar pedagogia histórico-crítica em sala de aula do jeito que eu conseguir, todas as formas são válidas. Mas eu tenho que fazer esse esforço de continuar estudando, de tentar superar essa primeira aproximação aí, que é uma aproximação mais dentro da lógica formal. Se eu trabalho com passos estanques, eu estou falando de lógica formal. Uma compreensão da prática social como sinônimo de cotidiano, como eu já falei, ausência do sentido de mediação nos 5 passos e também em relação ao conteúdo, né? Esse é aquele que eu mostrei no esquema. Pensar que o conteúdo é a mediação que vai me fazer superar a pseudo-concreticidade e chegar até uma percepção mais concreta da realidade. E o esvaziamento do sentido da catarse, e a catarse acabou virando a aula de avaliação, ou a conclusão da sequência didática. A catarse, gente, é um movimento muito difícil de ser alcançado, né? Um exemplo, acho que ajudou bastante, é pensar a catarse como alfabetização. Depois que a gente está alfabetizado, a gente nunca mais consegue olhar para letras e palavras sem lê-las, né? Isso é catarse. Então, a catarse não tem como acontecer depois de 4 aulas. E não é a prova que o professor dá que é a catarse. A catarse é algo que vai acontecer no aluno e que pode acontecer muitos anos depois daquela aula. Quando ele consegue finalmente superar a pseudocomplexidade, incorporar aquela mediação conceitual e alcançar uma nova compreensão da realidade que lhe abra os olhos, né, que desvende aspectos da realidade pela mediação do conhecimento que antes ele não tinha. Então, existe, por exemplo, a catarse estética, que é quando eu consigo sentir uma coisa que só quando eu assisto aquela ópera ou vejo aquele quadro que eu consigo sentir. Eu não conseguia sentir antes. E depois, ao ver, ao ter contato com aquela obra, isso mobiliza todo um conjunto de sentimentos que me faz sentir uma emoção muito grande que eu não sinto com qualquer outra obra. Então, percebam que é uma coisa muito profunda, né, a catarse. E a gente podia pensar numa catarse científica. Então, quando eu consigo olhar o mundo com as lentes da ciência, quando eu consigo mobilizar os conceitos científicos para entender a realidade. Coisa que a gente tem visto aí na pandemia, que falta muito, né, para a nossa sociedade, que não consegue nem entender a diferença de vírus e bactéria. Então, é uma ausência total de relação daquele cotidiano com a minha vida e com a relação que o conhecimento e que a minha vida tem com a sociedade. Então, essa é uma das metas que a gente tem, né, de construir, então, coletivamente, uma educação científica que seja crítica, né, histórico-crítica, uma educação científica histórico-crítica que parta das bases do materialismo histórico-dialético e das bases da pedagogia histórico-crítica para pensar as ciências. Essa é a tarefa coletiva que a gente tem e, afinal de contas, então, o que você está fazendo até agora, né, Luciana? A gente tem feito vários estudos no grupo, principalmente na linha, né, o meu grupo trabalha, meus orientandos, principalmente na linha da concepção da química ou da ciência, né? A gente está tentando entender o que é química e o que é ciência para a pedagogia histórico-crítica, pautado no materialismo histórico-dialético. Então, eu queria até ler um trechinho para vocês do livro do Primo Levi, acho que vocês conseguem enxergar, né? Esse livro chama Tabela Periódica, e eu gosto muito de articular, né, de procurar na literatura também essas relações. E o Primo Levi, ele é um químico que vai passar por um processo muito traumático, ele vai ser prisioneiro em Auschwitz, e depois dessa experiência traumática ele começa a escrever sobre essa experiência, mas não só. Esse livro é um dos últimos livros que ele escreveu, são 21 capítulos, cada capítulo é um elemento, e ele vai falar, então, de como a partir do elemento ele vai contando trechos da vida dele, é um livro
maravilhoso. Eu queria contar só um trechinho, ler só um trechinho para vocês, que é quando ele estava no curso de graduação em Química, né, talvez vocês se identifiquem, e ele está falando, né, que ele tinha muitas fontes de certeza, mas que em determinado momento do curso, aqui na página 57, a química, para mim, deixara de ser, né, deixara de ser uma certeza. Conduzia ao coração da matéria, e a matéria nos era aliada, justamente porque o espírito, caro ao fascismo, nos era hostil. Mas chegando ao 4º ano de química pura, não podia mais ignorar que a própria química, ou pelo menos a que nos era ministrada, não respondia às minhas perguntas. Primo Levi, ele escolheu seguir o curso de Química e não o curso de Humanidades, embora ele tinha uma formação muito ampla, né, nas ciências humanas, já gostava muito de literatura, de escrita, enfim. Ele escolhe a Química porque, no contexto do regime fascista da Itália, ele achava que teria menos influências do fascismo na Química do que tinha nas ciências humanas. Em parte tinha, mas aqui também remete um pouco àquela visão que a gente tem de que as ciências exatas, então, são neutras, né? Que eu vou comentar um pouco com vocês. Ele vai dizer, então, essa sensação que eu acho que todo mundo em algum momento do curso de graduação já sentiu, né, de que a química não respondia mais às minhas perguntas, parece que a química não era suficiente, né? Ele vai dizer o seguinte: preparar o bromobenzeno ou a violeta de metila, segundo Gatterman, era divertido e até hilariante, mas não era muito diferente de seguir as fórmulas no Artus. Por que daquele modo e não de outro? Depois de ter engolido no curso secundário, né, o ensino médio, as verdades reveladas pela doutrina do fascismo, todas as verdades reveladas, não demonstradas, tinham o dom de me aborrecer ou de cair sob suspensão. Existiam teoremas da química? Não. Por isso era preciso ir mais além, não contentar-se com o dado de fato, remontar as origens, a matemática, a física. As origens da química eram desprezíveis, ou pelo menos equívocas. Os antros dos alquimistas, sua abominável confusão de ideias e de linguagem, seu interesse confessado pelo ouro, suas intrigas levantinas de charlatães e de magos. Na origem da física, porém, estava denodada a clareza do Ocidente, Arquimedes e Euclides. Me tornaria um físico, possivelmente sem diploma, porque Hitler e Mussolini me proibiram. Então, ele vai começar a buscar nas origens da química, que levam ele para a origem da física, essas explicações, a resposta para essa pergunta, por que daquele modo e não de outro? E essa é uma pergunta que a gente tem se feito para pensar a educação química, né? Para pensar essa concepção de química, porque se eu não tenho clareza de qual é a minha concepção de química, do que é o conteúdo, de onde ele vem, eu vou possivelmente reproduzir visões, né, distorcidas dessa ciência ao ensiná-la. E trabalhando com uma pedagogia que se pauta no materialismo histórico-dialético, eu tenho que pensar que essa ciência, ela reflete também a história, o movimento, as contradições. Então, que ciência que é essa? Né? A gente tem pouquíssimas pistas que eu vou compartilhar aqui com vocês. Uma das pistas é, essa ciência, ela é objetiva, mas ela não é neutra. Não existe neutralidade. Na ciência, na educação, em nada. Neutralidade é impossível. É uma ilusão positivista, neutralidade. Mas existe objetividade, existe método, existe compromisso com a realidade. Então, o Saviani vai falar, né, que a gente tem que fugir desse silogismo positivista, de que porque não existe neutralidade, também não é possível existir objetividade. Isso não existe. Não existe neutralidade, mas é possível existir objetividade. A gente também não pode cair nessa premissa multiculturalista, de que porque nós concordamos que todo conhecimento tem que ser situado histórico, geográfico e culturalmente, não existe um conhecimento universal. Existe conhecimento universal. E o fato de eu considerar onde esse conhecimento surgiu, qual que é a história em torno dele, quais são as contradições, não faz com que ele deixe de ser verdade. Né? A gente está vendo aí no mundo inteiro esse laboratório a céu aberto que virou o Brasil, produzindo variantes a cada dia. A produção de variantes está sendo explicada plenamente pela evolução de Charles Darwin, e isso é um conhecimento universal. Então, ele vale para qualquer situação, seja a variante indiana, seja a variante brasileira, produzimos variantes porque o vírus passa por um processo de evolução muito rápido, de replicação e de seleção das espécies mais adaptadas. Ponto, né? Segundo Lukács, ao reconhecer, né, que não existe neutralidade, que o conhecimento científico ele está coberto por essa névoa, né, de interesses econômicos, políticos, sociais, históricos, cabe, então, à ciência duas possibilidades.
Uma que é fundamentar, então, a ciência fundamentando uma concepção de mundo pautada numa ontologia materialista, histórica e dialética. Então, a ciência como base para que a gente conheça a realidade, compreenda a realidade, reconhecendo na realidade movimento, contradição e procurando a essência dos conceitos que expliquem essa realidade. Ou a ciência pode cumprir um papel meramente instrumental e técnico, sendo mais ou menos consciente da lógica do mercado. Isso aconteceu quando a ciência abriu mão de disputar com a igreja a concepção de mundo e aceitou que tudo bem, continua existindo a religião continua explicando a realidade, porque a gente aqui da ciência, a gente só está falando de uma técnica. É só uma forma de navegar pelos mares, mas Deus está lá no céu, não tem problema. O mapa astrológico aqui não bate com esse da igreja, mas esse aqui é só para o navio, é só para o navio descobrir novos lugares. Então, quando a ciência fez isso, ela se restringiu a uma técnica. A ciência do nazismo, da qual o Primo Levi foi vítima, era simplesmente uma técnica, né? Uma técnica de modificação genética, não, né? Mas de experimentos com humanos, de experimentos com ciência, com arte, enfim. Ali era só uma técnica, a ciência. Então, quando a ciência é só uma técnica, ela atende aos interesses do contexto, né? E aí nós temos que nos perguntar se é essa ciência que a gente quer, né? E o Louis, por fim, vai repetir aquilo que eu já destaquei no Saviani, né, de que a ideologia burguesa, que está presente na ciência, então eu preciso reconhecer que tem uma ideologia burguesa por trás, que a ciência não é neutra, ela está totalmente contaminada por esses interesses do mercado, econômicos, políticos, e aí vai. Ela não implica negação de toda a ciência, mas a existência de barreiras que restringem a visibilidade cognitiva. Podemos imaginar como é que seria um mundo vivendo uma pandemia onde não existisse patentes. Porque o único motivo pelo qual nós não fomos vacinados todos até hoje é porque 6 pessoas querem ficar bilionárias lucrando às custas da morte da população mundial inteira. Porque existe patente, eu registro uma patente e ninguém mais pode ter acesso àquele conhecimento. Sendo que a pesquisa que originou as patentes, nos países que produziram patentes, teve a maior parte do recurso veio de origens públicas. Então, toda a população da Alemanha custeou a pesquisa que gerou a produção de uma determinada vacina, só que essa vacina ela tem uma patente que pouquíssimas pessoas lucram com isso, ao invés de abrir a patente e o mundo inteiro conseguir combater a doença. E ao abrir a patente, a gente teria muito mais informações também sobre o que é esse vírus, como é que a gente impede a circulação, como é que a gente impede a transmissão. Mas a gente vive num modelo de ciência que aceitou esse papel meramente instrumental e técnica. E como técnica, a patente faz sentido numa sociedade que se baseia na exploração de 99% para que 1% continue rico, bilionário e vivendo às custas da exploração dos outros. Então, o fato da ciência ela ter todos esses problemas não quer dizer que o conhecimento que ela produz não seja verdadeiro. A vacina funciona perfeitamente, a gente só não consegue nem saber o que é que tem nela por causa dessas barreiras que restringem a visibilidade cognitiva. E aí, para fechar, eu queria só compartilhar com vocês alguns nomes, né, específicos da educação em química. Então, já foi falado aqui na minha apresentação, né, eu estou no grupo de estudos marxistas em educação, que é o grupo do professor Newton Duarte, e junto com o professor Lucas André Teixeira, que na verdade é da área de geografia, mas que tem bastante diálogo com a educação ambiental crítica, estuda na educação ambiental crítica e na educação em ciências, a gente está estudando o papel do conhecimento científico na formação da concepção de mundo. É um projeto que a gente tem no CNPq e a gente tem construído também uma rede de pesquisadores que trabalham com educação em ciências e pedagogia histórico-crítica. Convido todos que quiserem participar, a gente tem reuniões de estudos, enfim, posso explicar melhor se vocês tiverem curiosidade. E queria divulgar também o nome do professor Rafael Cavamori, que trabalhou com divulgação científica numa perspectiva histórico-crítica, tem vários estudos sobre história da educação, orienta várias pesquisas. Acabei de publicar com ele um artigo em que eu falo justamente dessa questão da neutralidade e objetividade. O Rafael também faz uma análise bem interessante sobre, a gente destaca algumas falsas dicotomias que existem na área de educação. E o professor Hélio da Silva Messeder Neto, que é uma pessoa genial também para vocês conhecerem, ele trabalha muito mais, está muito mais preocupado com as questões da prática pedagógica, eu estou muito mais preocupada com essa questão da história e filosofia da química, da ciência, e ele tem um perfil no Instagram super movimentado, estou fazendo questão de divulgar, porque vocês já devem ter visto que eu não tenho rede social nenhuma, mas ele tem um perfil no Instagram muito legal, eles divulgam vários conteúdos, inclusive está tendo até um sorteio lá, por esses dias, de alguns livros,
e recomendo fortemente que vocês olhem os currículos, conheçam, procurem textos. O professor Hélio também tem vários artigos muito interessantes sobre a pedagogia histórico-crítica, e a gente está tentando assumir, né, coletivamente essa tarefa aí de continuar desenvolvendo essa pedagogia, sabendo que a gente vai errar muito, que a gente não tem todas as respostas, mas que a gente vai continuar estudando muito para tentar construir juntos essa pedagogia, essa incorporação efetiva da pedagogia na educação em ciências, pedagogia histórico-crítica. Era isso, percebi agora que eu falei super rápido, né? Eu sempre faço isso, me perdoem. Mas temos tempo para conversa. Professora Luciana, muito obrigada. Nós agradecemos demais a sua participação. Não falou rápido, acho que eu, pelo menos, fui anotando muitas coisas aqui que eu fui pensando, refletindo, e eu posso garantir que eu vou ficar por muito tempo refletindo em tudo que você falou e nas coisas que eu anotei. A gente agradece muito, né? O Kleber está aqui agradecendo também os nossos alunos. E a gente gostaria, né, de abrir para perguntas. O pessoal tem alguma pergunta para fazer para a professora Luciana? O pessoal gostou da sua apresentação. Se vocês não tiverem, eu vou começar aqui algumas coisas que eu anotei. Boa noite, Luciana, tudo bem? Quem é que está falando? Peraí, vamos organizar. Quem é que levantou a mão? A Isabel, a Pamela. Quem é que estava falando de voz masculina? Fernando, seu aluno. Oi, Fernando. Vamos seguir então a ordem que tá do pessoal que está levantando a mão? Pode ser? Ok. Então, tá bom. Isabel, pode fazer a sua pergunta. Boa noite, sou aluna do curso de Ciências Biológicas, primeiro semestre do IF Barretos. Eu gostaria de saber da prática social. Ela deve ser, ela deve ser aplicada em sala de aula, sim. Mas assim, como que no caso da biologia eu posso estar usando essa prática social tanto no ensino médio quanto no fundamental? Obrigada. Nada, eu que agradeço. Quer juntar mais perguntas, Ana? A Pamela, quer fazer sua pergunta também? Pode perguntar. Eu sou Pamela, eu já me formei tem 2 anos no IF, atualmente dou aula como professora eventual. E durante a sua palestra, eu refleti muito sobre as minhas aulas, né? Porque eu dou aula para o 5º ano de Laboratório de Ciências, que é justamente o que deveria ser a parte prática, que integra o social e o cotidiano deles. E, cara, que desafio enorme, porque são muitas teorias, né? E é difícil se basear em uma só. O que você pensa sobre professores que são mais construtivistas e abandonam a pedagogia histórico-crítica um pouco dentro de sala de aula? Fernando, quer fazer sua pergunta também para a professora? Boa noite, professora. Eu gostaria de saber o seguinte, como que cargas d'água anda a descoberta da cura do HIV, que foi divulgada na revista Super Interessante, em outubro de 2017. Essa questão entra naquele parâmetro que você, no finalzinho dessa palestra, você tem que... Fernando, me perdoa, mas o mesmo problema que dá na nossa aula está dando com seu microfone agora. A gente não está conseguindo te entender. Você poderia, por gentileza, escrever no chat, que aí eu passo para a professora Luciana? Ok. Pode ser, Fê? Obrigada, viu? E, professora, eu acho que a minha pergunta vai na linha da Pamela, porque pensando na formação do professor que vai dar aula também para o ensino médio de ciências, para o ensino fundamental de ciências, né, de química para o ensino médio, de fundamental, quando eu me pego, por exemplo, além do IF, eu dou aula numa escola particular, né, e aí a escola particular, ela tem uma visão totalmente diferente disso que a gente vive
voltada para o vestibular, e o vestibular vai exigir deles uma visão totalmente diferente. Eu não sei nem se classificar como uma pedagogia tradicional, qual que é a do vestibular, quando a gente pega, por exemplo, um vestibular tradicional, tipo o FUVEST. Até acredito que o Enem, ele está tentando sair um pouquinho disso aí, ele já tem um pouquinho... mas você pega, por exemplo, um ITA, né? O cara, ele é totalmente... E aí eu me pego assim, como, né? Preparar esse aluno que está ali para isso, nesse mundo capitalista, ele está pagando, ele está investindo para isso, né? E depois, aí eu entro no meu lado mais humano e mais de professor mesmo, porque eu queria que o meu ensino pudesse ser, como você falou, né, uma coisa que fosse mais humana mesmo, que eu pudesse pensar no que o aluno precisa, na construção do conhecimento como um todo. Então, como que a gente, né, pode tanto pensar como um formador dos nossos alunos, como eles vão se posicionar, e como a gente também pode se posicionar, né, porque para mim eu fico totalmente... Na verdade, eu começo a me apontar um monte de dedos, assim, você não faz isso, você não... Me sinto mal. Thalita, pode fazer a sua pergunta também e a gente abre a palavra para a professora Luciana responder, tá? A minha insegurança e minha dúvida sobre o lecionar é... A gente vê muita teoria por aí, mas e na prática? Colocar a teoria em prática, esse que é o ponto. Gostaria de saber mais sobre a visão da professora, né, tal. Obrigada, Thalita. Obrigada, professora. Acho que agora a gente vai abrir para a senhora. Obrigada, viu? E ótimas perguntas, gente. Vai me ajudar muito, assim, para, acho que explicar melhor, né? Acho que as duas perguntas, principalmente, explicar melhor coisas que eu acho, assim, que eu falei muito rápido. E depois, acho que tentar avançar um pouco mais com coisas que eu nem tinha falado, né? Então, acho que aparece na pergunta, a Pamela, ela fez uma pergunta, mas eu tirei outros elementos ali da fala dela, que parece estar muito próxima da Isabel, quando ela vai associar a prática como laboratório, né? E acho que tem um pouco a ver, talvez, com a pergunta da Thalita também, mas vou separar. Então, quando a Isabel fala como é que eu uso a prática social, a ideia é a seguinte, né, Isabel? A prática social é essa que está aí. A prática social a gente não precisa usar, porque ela está na nossa realidade, né? Tudo que nos cerca é prática social. Então, a prática social, ela não é o exemplo da química aplicada no cotidiano, ou da biologia aplicada no cotidiano. A biologia explicando um fenômeno do cotidiano. Isso não é prática social. Isso é o que eu falei que o pessoal costuma confundir. A prática social é o mundo que está à nossa volta. Quando o Saviani fala, né, que a educação ela é mediadora para a prática social, quer dizer, a prática social é tudo que nos cerca. Só que sem a mediação da educação, dos conceitos científicos, a gente não vai perceber a realidade na sua essência. A gente vai captar alguns pedaços só da realidade que não explicam para mim o que a realidade é. Então, não tem como você usar a prática social, porque a prática social ela está aí, ela está em tudo. A prática social ela está até na história dos conceitos. Então, às vezes o professor fala, mas como é que eu vou ensinar átomo usando o cotidiano do aluno? Mas não é cotidiano do aluno, não precisa usar o cotidiano do aluno. A prática social histórica e coletiva dos cientistas foi que construiu o conceito de átomo. Então, o átomo ele é um conceito, mas é um conceito que surge da onde? Ele surge da história, dos movimentos, da contradição. Então, eu posso trazer essa história para os alunos, porque ao fazer isso eu estou falando de prática social também, né? A prática social é tudo. Então, a prática social nunca vai ser laboratório, né? A prática, ela não tem essa separação, a realidade ela não separa, nem entre teoria e prática, né? Na verdade, na realidade está tudo misturado. Só que está tudo misturado sincreticamente, é tudo uma bagunça, a gente não percebe as relações entre as coisas. Então, cabe ao professor produzir essa síntese, né? E isso vai fazer. Como é que ele vai fazer isso? Com muito estudo sobre o seu conteúdo, eu preciso dominar. E aí eu te recomendo, né, na biologia específica que você falou, Isabel, a tese da Júlia
Manzanini Rosa, que vai explicar aquilo que já está lá no PCN, da BNCC, de que a evolução é o eixo estruturador de toda a biologia, mas ela explica, com base no materialismo histórico-dialético, como que o surgimento do conceito de evolução mudou a concepção de mundo de toda a humanidade. A humanidade mudou quando esse conceito surgiu. Então, esse conceito ele está em tudo. Só que eu preciso, como o Saviano indicou lá, eu preciso selecionar esse saber objetivo, conceito de evolução, e eu preciso pensar em como levar ele para a sala de aula. Então, esse movimento, ele vai depender, né, e aí acho que um pouco até com a tendo que eu pergunto da Analita, ele vai depender de um aprofundamento teórico que eu vou ter que ter. Né? Infelizmente, a gente tem uma sociedade que não valoriza o estudo, não valoriza o conhecimento, é uma sociedade imediata, fragmentária. As perguntas de vocês, em parte, refletem isso, assim, como é que eu faço? Tá, mas como é que faz? Como é que faz é esse processo coletivo, histórico, de tentativa e erro, que a gente vai fazer em sala de aula, mas que a gente precisa ter os fundamentos muito, muito claros, muito fortalecidos. A gente precisa ter uma base teórica que sustente essas nossas escolhas, mas que não é uma teoria separada do mundo, porque é uma teoria materialista, histórica e dialética. Não é uma teoria que imagina um mundo ideal, é uma teoria que vai pensar o mundo como ele é. E o que está no mundo? Todos esses exemplos, né? Quando eu dei lá o exemplo da gasolina, é tipo aquilo. É uma aula que eu vou falar de tamanho de molécula, eu vou falar de carbono, eu vou falar de geração de energia, mas eu não vou parar aí. O Hélio tem um texto lindo, acho que está no Facebook dele, sobre a água, quando perguntaram para ele, quer dizer, quando o Bolsonaro disse que os manifestantes, logo no começo que ele assumiu, fizeram manifestação contra ele, ele disse que os manifestantes não sabiam nem a fórmula da água. E aí o Hélio fala que quem não sabe a fórmula da água, provavelmente é o Bolsonaro, porque saber a fórmula da água não é saber que água é igual a H2O. Água igual a H2O é um conceito isolado, fragmentado, é um conhecimento neutro. Ana, é o que está no vestibular, é um conhecimento que não serve para nada, é um conhecimento pronto, fechado, acabado, que não me permite compreender a realidade. O Hélio vai dizer que saber a fórmula da água é saber que a água ela está sendo explorada para gerar dinheiro, e para construir uma hidrelétrica eu estou tirando o índio da população da sua região local, e eu estou fazendo o índio ter que comprar essa água engarrafada de uma empresa chamada Coca-Cola, que está explorando o aquífero das cidades. Isso é saber o que é água, é saber que a água está no meu corpo, está na minha vida, está na sociedade. Então, quando a gente fala de prática social, é disso. O professor ele tem que ter essa visão mais ampliada, se a gente quisesse simplificar, traduzir talvez essa visão mais crítica, e perceber as relações, perceber os conceitos de uma forma que não se limite às fórmulas, às equações, a definições, porque a definição sozinha ela não serve para nada, ela male serve para passar no vestibular. Só com a definição, nem no vestibular você passa, mas o vestibular só pede definição, por isso que ele é tradicional, ele é puramente tradicional. Não precisa ter crítica, não precisa pensar, só precisa reproduzir. E para a pedagogia histórico-crítica, não. Eu quero, olha isso, gente, olha o nível. Eu quero que o aluno vivencie uma catarse. Eu quero que ele incorpore o conhecimento de uma forma tão intrínseca nele, que ele nunca mais olhe para um copo de água e pense só num líquido ou pense só em H2O. E que ele pense que água que é essa. Da onde que ela veio? Que empresa que faz esse tratamento? O que a gente joga de resíduo na água? O que a química está jogando de resíduo? Qual o papel que os químicos estão tendo na poluição ou na despoluição da água? Que outra sociedade podia ser essa em que as pessoas tivessem acesso à água? Porque a gente vive numa sociedade que nem a água está acessível para todo mundo. Qual o sentido de eu ficar fazendo meu aluno decorar H2O? Ele precisa saber H2O, ele precisa saber fórmula, porque isso é um conhecimento. É uma conquista da humanidade, descobrir que existe átomo, que existe elétron, e que a realidade não é só o que eu enxergo com o olho nu. O meu aluno não precisa saber do H2O. Eu não posso jamais abrir mão do H2O. Mas só saber H2O, eu não estou ensinando praticamente nada para ele. Então, é isso, né, Isabel? O que é a prática social? É o que está aí, é o que está no mundo, mas que a gente precisa
primeiro, como professor, tirar o véu e perceber o que está por trás das coisas, e depois a gente precisa pensar em como mostrar isso para o aluno. Tem gente que confunde também pedagogia histórico-crítica com dar aula sobre comunismo, convencer os alunos a virarem comunistas. Não tem nada a ver com isso. Eu não falei, praticamente nem falei em comunismo. Tem a ver com uma forma de pensar a realidade e de pensar que essa realidade não é estática. A gente pensa no capitalismo que a gente tem muita liberdade, né? A gente tem liberdade para tudo. Só não tem liberdade para pensar que o capitalismo pode não ser a melhor solução, né? Então, eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso virar empreendedor, posso virar entregador do Uber, eu posso fazer o que eu quiser, dentro do capitalismo. Então, na verdade, a gente não tem tanta liberdade assim, né? A liberdade que a pedagogia histórico-crítica propõe é da gente conseguir pensar outra sociedade, outra organização social, porque essa, claramente, gente, não deu certo. Não sei quanto mais de provas que a gente precisa. Não deu certo, né? Então, Pamela, falei tudo isso só para te encher o saco e falar que prática não é laboratório, né? O laboratório, ele pode reproduzir práticas sociais históricas, por exemplo, né? Ou possibilitar para o aluno contato com práticas experimentais que não podem estar separadas da teoria, porque senão a gente também só cai lá no tecnicismo de seguir um passo a passo. E qual que é o problema de trabalhar no laboratório, por exemplo, numa perspectiva mais construtivista? O problema é que o construtivismo, primeiro, é uma teoria adaptativa, então ele não questiona a sociedade. Você pode fazer um trabalho em grupo com os alunos que questione a sociedade. Isso não é ser construtivista. Ser construtivista não é a forma como você organiza os alunos em sala de aula. Não é nem o passo a passo que você faz na sua aula. Vou começar com um problema, depois eles vão fazer uma pergunta, depois eu vou explicar um conceito. Isso não diz nada sobre a teoria pedagógica que você está usando. Então, a gente primeiro tem que separar técnica de teoria pedagógica. Tem várias técnicas que a gente pode usar. Estudo de caso, trabalho em grupo, estudo dirigido, aula expositiva dialogada. Tem 1001 técnicas. A técnica não me diz qual é a teoria. É aula expositiva, então a aula é tradicional. Não, todas as minhas aulas são expositivas na graduação, expositivas dialogadas, mas eu entendo que trabalho em todas as aulas com a pedagogia histórico-crítica. Por quê? Porque em todas as minhas aulas, em todas as disciplinas, sempre que eu termino uma disciplina, mais da metade dos alunos vem me dizer que está percebendo a realidade de uma forma que eles não percebiam antes, né? Então, essa que é a referência. Quer dizer que os alunos tiveram uma catarse? Não sei, possivelmente não. Alguns podem até ser que sim, mas a referência é essa, é a gente questionar a realidade nessa tentativa de desvendar a realidade. Então, Pamela, eu posso usar várias técnicas com a mesma teoria pedagógica. Eu posso usar aula expositiva, estudo de caso e trabalho em grupo. Isso não faz de mim construtivista. Eu só vou ser construtivista se eu entender que o conhecimento não existe por si só, que o conhecimento é o que o aluno constrói na cabeça dele. Se você parte de uma teoria científica que você defende que é uma teoria verdadeira e que é essa que você quer ensinar para o aluno, mas que essa teoria não questiona a realidade, você está sendo tradicional. Se você entende que tem uma teoria científica que explica a realidade, mas que ela também tem problemas, porque a realidade e a sociedade ela podia ser diferente, você está trabalhando com conceitos, mas você está trabalhando numa perspectiva crítica com esses conceitos. Essa é a base. Agora, a técnica que eu vou usar para fazer o aluno aprender isso, tem várias. Todas são possíveis. Trabalho em grupo não é exclusividade do construtivismo. Nós podemos usar trabalho em grupo sem ser construtivistas. Eu posso usar trabalho em grupo e ser tradicional. Olha, discute aí em grupo qual é a resposta correta dessa questão que está no primeiro parágrafo do texto que eu passei para vocês. Eu estou sendo super tradicional, só quero que os alunos reproduzam o conteúdo, não pensem sobre o conteúdo, não pensem sobre a realidade. É um conteúdo pronto, fechado e acabado, que veio do nada, que não dialoga com a vida do aluno, que não é só a vida pessoal, mas é a vida humana, né? Eu posso fazer isso em grupo, mas ser totalmente tradicional. Então, eu tenho que pensar não em técnicas, mas em fundamentos. Por isso que eu estou enchendo o saco de vocês de precisamos estudar os fundamentos. Eu passei anos trabalhando com pedagogia histórico-crítica sem entender nada de material de história dialética. Eu falava de 5 passos, eu fazia tudo que hoje eu estou falando para vocês que não é o mais interessante, mas é uma primeira tentativa e não me arrependo, foi ótimo ter feito tudo aquilo, senão eu não teria, se eu tivesse parado de ler, eu estaria até hoje falando em 5 passos.
Mas é isso que eu falo, a gente precisa estudar os fundamentos sempre, né, Ana? E aí acho que tem a ver com a sua pergunta, né, a gente vai precisar de uma base muito clara para fazer a análise da realidade, fazer a análise do sistema educacional até, né, e perceber, concordo plenamente com você, a escola particular tem sérias limitações, mas tem um pequeno detalhe da escola particular, né, acho que ela é extremamente tradicional, ela só prepara para o vestibular, que também é tradicional, os alunos não questionam nada, mas se for para escolher entre escola tradicional e construtivismo, eu prefiro o ensino tradicional. Eu aprendi com o ensino tradicional a minha vida inteira. Eu preferia ter tido outro ensino, mas o ensino tradicional ensina mais do que o construtivismo, que vai dizer que qualquer coisa que o aluno construir sozinho é válido. E isso, eu acho que tem uma pouquíssima contribuição. O que não quer dizer que a gente não quer que o aluno seja ativo, que o aluno participe, que o aluno fale, que o aluno pergunte, porque isso não é ser construtivista. Isso é ser um professor preocupado com o aluno, preocupado com o processo de ensino-aprendizagem. Mas um problema que a gente tem, então, nessas escolas é toda a ausência dessa discussão crítica, visando única e exclusivamente a memorização, a reprodução, que, como eu falei, vai cumprir um papel, né, pelo menos de aprovação no vestibular, alguns conhecimentos técnicos esse aluno vai ter também, mas, se a gente pensar friamente, quando eu falei que a gente vive numa sociedade que 99% é escravizado e explorado para 1% ser feliz, isso é um dado, tá? Que queria até ouvir, se alguém não concorda, levanta a mão e fala, não, tá errado, Luciana, porque quem é esse 1%, gente? Quem é o capitalista? O capitalista não é a dona do Magazine Luiza. O capitalista não é o médico que ganha 100 mil reais por mês fazendo cirurgia. Essas pessoas não são capitalistas. Capitalistas é o Jeff Bezos, é o Bill Gates, que depois de destruir o mundo inteiro, vai lá e dá dinheiro para despoluir a água, para dormir com a consciência tranquila. Mas ele mesmo polui a água com todas as milhões de empresas que ele tem, que estão no mercado financeiro, que estão explorando os trabalhadores, que vivem da exploração. A dona do Magazine Luiza também explora. Só que ela explora numa proporção muito menor. Ela não manda no mundo, ela não define as regras do mundo. É o que eu falei da patente, gente, que é coisa mais gritante que isso, são 6 empresas ficando bilionárias às custas da morte das pessoas. Me dê uma justificativa para que essas patentes não sejam quebradas. É justo que 6 empresas fiquem bilionárias e o mundo inteiro morra de uma doença que tem a vacina já. Então, é disso que eu estou falando. E aí, estou falando tudo isso, Ana, para dizer, os seus alunos da escola particular, eles também são escravizados, eles também são trabalhadores, eles também são explorados. Nós, professores do ensino superior, temos uma condição muito privilegiada, do Instituto Federal tem uma condição de trabalho super diferenciada, maravilhosa, um projeto excelente de educação, mas nós somos trabalhadores. Se a gente não trabalhar o mês inteiro, a gente não tem salário no final do mês. O médico, se quebrar o braço, ele não ganha dinheiro no final do mês. Quem é o capitalista? É o cara que não faz nada, e o dinheiro rende por ele, sem ele fazer nada, sem ele trabalhar, sem ele colocar a mão em nada. E ele manda, ele dá as cartadas, ele dá as regras dessa sociedade. Não tem problema em engarrafar água. Qual que é o problema? Qual que é o problema de 500 bilhões de garrafas de plástico de água que nunca mais vão sumir da face da Terra, com um bem que existe lá, acessível na natureza? Qual que é o sentido de usar garrafa plástica? Só para deixar essas pessoas milionárias. E é o dono da Nestlé, que não é mais só Nestlé, essas empresas. Procurem, rastreiem. Elas é um único dono que é dono de várias. E aí ele define a política, ele define quem vai ganhar a eleição, ele define as leis trabalhistas. E a gente está nessa sociedade assistindo tudo isso e achando tudo isso normal. Então, interessa para o aluno da escola particular, tanto quanto para o aluno da escola pública, porque ele também é explorado, ele também é trabalhador. Tem uma grande ilusão nos alunos de classe média de achar que eles são capitalistas, de achar que eles estão acima dessas questões todas. E o capitalismo, ele é estrutural, ele interfere na vida de toda a sociedade, tirando essas 6 pessoas que estão super bem, super felizes, e que estão já colonizando Marte, né? Porque eles já perceberam que o planeta não vai aguentar. Então, essa é a saída deles. Tirando essas pessoas, gente, todos nós estamos em risco. Por isso, interessa para todos nós a verdade. A verdade
sem véu, sem ocultação, que é essa que o capitalismo nos apresenta, né? Como se a gente tivesse a acessão da verdade, quando na verdade a gente só está reproduzindo e mantendo essas estruturas. Então, eu sei que é difícil, Ana, na escola particular, na escola pública a gente também tem a especificidade, a gente está sendo perseguido pela escola sem partido, essa aberração que existe até hoje. Agora a gente tem, mais recente, um programa do agronegócio, que é uma aberração também existir agronegócio, explorar, destruir a natureza, explorar os animais, destruir a vida dos trabalhadores rurais, produzir uma comida doente, uma comida que não alimenta, para alimentar a ração, que vira gado, que vira carne, que depois a gente come e continua explorando o mundo. É um negócio horroroso, o agronegócio. O agronegócio agora está nas escolas. Existe um projeto de vigilância de professor, que professor não pode falar de agronegócio. Não à toa, tem professor, um dos projetos da escola de tempo integral era falar sobre o agro é pop, aquela propaganda que aparece lá na Rede Globo. Então, ao invés de ensinar as pessoas que quem nos alimenta no Brasil é o pequeno produtor que produz a comida que chega na nossa mesa, porque esses donos donos da terra, que exploram a terra, que poluem tudo, eles produzem só soja para virar ração, para vender carne para o resto do mundo inteiro. Para que comer carne se a gente pode comer direto os alimentos, direto da terra, direto do pequeno produtor? Só que isso não tem propaganda. Não tem ninguém falando isso para a gente. Então, se não for a escola esse espaço crítico, seja a pública, seja a particular, a gente não muda a sociedade, né? Aposto que a maioria de vocês foi para a licenciatura por causa de professores maravilhosos que tiveram. A gente tem esse poder, né, de tocar os alunos, de apresentar para os alunos outras realidades. E ensinando o conteúdo, mas trazendo esse conteúdo de uma forma crítica, de forma que eles questionem a realidade. E aí, Thalita, eu acho que é isso, assim, eu estou falando de prática o tempo todo, eu não estou falando só de teoria, né? Eu podia te contar como é que eu dou a minha aula, mas eu acho que você tem condição de pensar a sua própria aula, porque tem a especificidade da escola, né? A especificidade dos alunos que a gente vai precisar considerar, mas o que eu estou defendendo é que, assim, o importante são os fundamentos, é da onde a gente está partindo e para onde a gente quer chegar. Porque com a clareza dos fundamentos, não tem receita de bolo, não tem receita. Faz A mais B, que com certeza você vai chegar no C. Isso não existe. E isso é ótimo, isso nos dá liberdade. Eu vou experimentar, uma aula eu vou fazer no laboratório, outra aula eu vou fazer os alunos trabalhando em grupo, outra aula eu vou dar uma aula expositiva, outra aula eu vou dar um texto. Eu levo o meu livrinho do Primo Levi aqui para as minhas aulas, quase todas as disciplinas que eu dou, eu falo de literatura, e eu dou aula de ensino de química, porque é a forma que eu tenho para estimular os alunos para começar a pensar a realidade de um outro jeito. Mas isso é só um exemplo, não quer dizer que a minha aula é perfeita, a minha aula tem vários problemas, todas as nossas aulas vão ter desafios únicos e que a gente vai construir, só que sem os fundamentos, esse é o papel do curso de graduação, sem os fundamentos a gente não tem repertório para entender o que está rolando e para pensar em alternativas. Mas não cabe ao curso ensinar uma técnica pronta, fechada, acabada de como dar aula. Isso é um modelo que a gente já superou, é um modelo tecnicista. E não existe uma única técnica. Para mim, existe um método, que é o materialismo histórico-dialético, uma teoria pedagógica robustíssima, que é a pedagogia histórico-crítica, e que eu vou ler texto de psicologia, eu vou ler texto sobre trabalho, eu vou ler texto sobre ecologia, com base no materialismo histórico-dialético, e isso tudo vai me ajudar a pensar a minha aula. Agora eu não falei rápido, mas falei demais, né? A gente passaria a noite ouvindo. Porque eu acho que todo mundo tá botando aqui, sabe aquele meme da Nazaré, que todo mundo começa a pensar? Eu acho que tá todo mundo assim, refletindo totalmente sobre o que você tá falando, né? Os professores, eu acho que a gente tá... Eu vou dizer por mim, eu tô revendo, parece que eu tô me vendo na sala de aula, no que pode mudar, uma abertura mesmo de visão. E o pessoal está te elogiando muito no chat, a Cida está falando que abriu os olhos dela, o Ivan, quando você estava falando sobre o agronegócio, ele falou para o pessoal procurar saber mais sobre as mães do agronegócio, também tem aí para né, como sugestão.
A Adri também falou que ela nunca mais vai pensar na água da mesma forma depois da sua explicação. Obrigada, Adri. Eu dou aula para ela e ela viu na sua aula uma explicação de química ótima. Ai, ai. Podemos fazer mais perguntas ou deu tempo? Como que tá? Pode? Ó, o professor Ivan, né? Ele fez uma pergunta aqui. Falou que a sua palestra, a sua aula de hoje foi sensacional e falou qual, em sua concepção, as leituras basais para iniciação na pedagogia histórico-crítica, né? Suas sugestões para a gente de livros, de literatura, artigos. Fê, eu acho que a sua pergunta eu vou deixar para uma aula nossa de química, porque eu acho que vai se encaixar um pouquinho melhor, ela é um pouco mais específica, né? Sai só um pouquinho do nosso tema, tá, Fê? Não me leve a mal, é só para a gente poder explorar mais a professora que está trazendo conhecimentos totalmente novos para a gente. A Cida, mais uma vez, falou que amou sua palestra, foi ótima, e ela estava depois falando sobre as patentes, mas você repetiu agora no final, então eu acho que a Cida conseguiu se localizar depois, né? Cida, se eu estiver enganado, depois você escreve no chat que eu refaço a pergunta, mas a professora respondeu depois. O Rogério também está pedindo a sua visão sobre Paulo Freire, não sei se a senhora acha que encaixa, se encaixar a senhora responde, se não, depois a gente discute. E beleza, Cida. Cida falou que a sua explicação mesmo já respondeu a pergunta dela anterior. E a Pamela está levantando a mão mais uma vez. Pode falar, Pamela. Eu só queria agradecer muito, porque você não tem noção do quanto isso me esclareceu na minha própria prática, nos meus próprios fundamentos, porque a gente sai da faculdade muito inseguro, e a gente sai com o sentimento de que está inacabado, de que a gente não fez tudo. E a sua fala foi muito, muito, muito importante para mim. Muito obrigada. O sentimento da Pamela é o de todos nós, né? Nós saímos inacabados da escola e eu acho que a gente nunca vai se acabar enquanto a gente estiver vivo. Os alunos reciclam demais, né? Então, professora, passo de novo a palavra para você, tá? Obrigada. Legal. Que bom que está contemplando. Eu vou aproveitar essa fala da Pamela, concordo plenamente com a Ana, né? Que bom, né, gente? Já pensou se acabasse? É tão gostoso aprender, é tão gostoso cada coisa nova que a gente aprende, né? Eu lembro que quando eu entrei na universidade, eu descobri que existia um mundo em que a gente podia continuar aprendendo sempre, né? E falei, não quero mais sair desse lugar. E eu acho que ser professor é isso também, né? O Newton tem uma frase que eu gosto muito, que eu sempre repito, que dentro desse sistema capitalista em que a gente vive relações tão empobrecidas com as pessoas, com a natureza, com a nossa vida, né, de uma forma geral, a gente tem pouquíssimas profissões em que a gente consegue se humanizar, né? O trabalho, ele deveria ser essa relação que a gente estabelece com a natureza e com o outro, e que, ao trabalhar, a gente se humanize. Só que a maioria dos trabalhos que a gente tem na nossa sociedade são trabalhos alienados, em que você vende o que você produziu para o outro por um preço de banana, né? E aquilo deixa de ser seu. Você não se identifica com o que você produz. O professor não. A gente se identifica com cada aula que a gente produz. E o mais gostoso, além da gente se humanizar preparando aula, né? A gente vai se aproximando desse desenvolvimento do gênero humano, porque a gente vai se apropriando de conhecimentos que o gênero humano produziu. Ao fazer isso, a gente está se humanizando, e ao se humanizar, a gente humaniza o aluno, né? Então, é uma das profissões mais bonitas que a gente tem na nossa sociedade, que nos permite fazer isso, né? E acho que é essa sensação desse inacabamento, mas que a gente pode pensar, porque essa coisa, né, de tem que estar pronto, tem que entregar, qual que é o próximo, isso é essa lógica produtivista, capitalista, de as pessoas viram um rostinho que apareceu na tela e você passa e já quer o outro, já quer... Legal, né? Tem formas de se aproximar, de relacionar diferentes. Acho que não é dizer que o avanço é ruim, mas é perceber o quanto a gente está se desumanizando, né? O Primo Levi me ajuda muito nisso. Ele tem um livro que chama É Isto um Homem,
que fala sobre o processo de desumanização que ele sofreu desde que ele chegou em Auschwitz, e que ele não tinha mais um nome, ele não podia mais escolher que roupa que ele ia usar, ele não podia mais escolher o que comer. Então, essas coisas pequenas que a gente faz, de escolher que horas que a gente quer comer e o que a gente vai comer, faz parte do que é ser humano, e que essa comida que a gente está comendo tem a ver com toda uma cultura, uma tradição, um saber que a humanidade foi produzindo, científico, popular, sobre o que é comer. Então, essas formas de humanização que a gente vive, né, no cotidiano, em geral, elas não vão sendo percebidas, né, e ser professor nos explicita isso, nos explicita esse processo de humanização que a gente procura promover no aluno, né. E aí, eu queria também comentar das outras questões, quando a gente fala dessa coisa de teoria e prática, né, um elemento que eu não falei, eu falei pouco, né, que a nossa referência é uma sociedade comunista, que significa simplesmente comunista, é comum, né, é compartilhar o pão, é quase religioso, né, o sentido da palavra. Comunista é só igual, gente, é só uma sociedade em que todo mundo seria igual. E que para a gente chegar lá e para a gente pensar a nossa prática pedagógica tendo como referência outra sociedade, que no mínimo tem que ser anticapitalista, né, se vocês não concordarem com a alternativa comunista, essa outra sociedade, ela vai ser construída nas nossas aulas e nas nossas práticas por meio de um conceito marxista, que é o conceito de praxis. E a praxis, né, que apareceu lá na pergunta da Thalita, né, foi a última. A praxis, ela é justamente essa junção entre teoria e prática. E a praxis vai mostrar para a gente que, assim, não existe uma teoria perfeita, porque a teoria se alimenta da prática, e a prática alimenta a teoria. Então, o trabalho do docente é um trabalho de praxis, em que eu vou percebendo a realidade, estudando a realidade, e essa realidade alimenta a teoria. Então, por exemplo, a gente tem vários estudos na pedagogia histórico-crítica que fazem análise da BNCC, que acabou de surgir, porque ao analisar a BNCC, a gente entende tudo que a gente não quer que seja a educação. Então, é com base na prática que a gente vai construindo teoria, e vice-versa, né? Então, não existe essa separação, Thalita, para o materialismo histórico-dialético, entre teoria e prática, assim como lá eu falei para a Isabel, que a prática social é tudo que está ao nosso entorno, só que a gente vive numa sociedade que separa, que fragmenta, que chama uma coisa de cotidiano, que chama outra coisa de ciência, mas que tem ciência no cotidiano, tem cotidiano na ciência, e que eu preciso tentar organizar essas ideias todas por meio da ideia lá da síntese que o Saviani traz. E aí, acho que isso me ajuda já a responder o Rogério, né, em relação ao Paulo Freire. Então, eu acho que, assim, primeiro, precisamos elogiar, reverenciar e destacar a importância do trabalho do Paulo Freire. Não à toa, ele é o patrono da educação brasileira. Ele é um pedagogo que pensa a realidade do Brasil, que pensa a condição dos explorados, né? Ele vai falar da pedagogia dos oprimidos. Então, ele tem inúmeras contribuições, e a gente tem que ir lá na manifestação defender Paulo Freire e achar uma aberração quando fala em morte a Paulo Freire, em tira Paulo Freire da escola. Não é disso. Então, nós entendo, né, se todos aqui concordam com essa minha visão de mundo, de que queremos uma sociedade mais justa, queremos que as pessoas parem de sofrer à toa, a gente vai concordar com esse campo da esquerda, né, que esquerda é só isso também, tá, gente? Esquerda é só quem quer que todo mundo tenha direitos iguais, que as pessoas tenham uma vida mais justa. É só isso, né? E aí tem vários graus de esquerda, né? Que a gente sabe que tem umas mais e outras menos comprometidas com os interesses das populações exploradas. Mas todo o campo da esquerda tem que defender Paulo Freire. E se a gente tivesse aqui num espaço público, numa manifestação, eu ia estar segurando o cartaz Viva Paulo Freire. Mas como nós estamos num contexto acadêmico, eu posso ler Paulo Freire, reconhecer todos os avanços que ele traz e reconhecer alguns limites, que foi o que eu tentei mostrar para vocês. O Paulo Freire, ele não tem uma teoria pedagógica explícita e uma fundamentação psicológica clara, né? Então, é muito difícil traduzir o Paulo Freire e defender, como eu falei, por exemplo, a importância da escola, porque o Paulo Freire ele vai ter uma perspectiva dessa de que em todos os lugares a gente aprende, de que eu tenho que ensinar a partir da realidade imediata do aluno, a partir do cotidiano que o aluno vive. Então, por mais que tenha avanços,
comparando com a pedagogia histórico-crítica, eu enxergo mais fundamentos na pedagogia histórico-crítica, fundamentos psicológicos, fundamentos ontológicos, mais coerência com o marxismo, por mais que o Paulo Freire seja marxista, ele é idealista e ele está muito vinculado a uma perspectiva religiosa, então ele vai ter uma visão de mundo muito próxima dessa ideia da comunhão, da caridade, que se vincula bastante aos princípios religiosos, e que não é coerente com o materialismo histórico dialético, né? Então, teoricamente, academicamente, a gente enxerga na pedagogia histórico-crítica alguns limites do Paulo Freire, o que não quer dizer que não tenha também vários avanços nessa teoria que a gente tem que, sim, considerar, estudar e divulgar. Ivan, pergunta muito difícil escolher um, né? Difícil escolher por onde começar. Eu sempre indico os dois livros do Saviani, né? Um é esse que eu plagiei, é o Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações, e esse Escola e Democracia, que eu citei nos slides, que eu acho que são leituras de entrada para a pedagogia histórico-crítica, mas talvez um outro caminho, que eu não costumo sugerir, mas que talvez seja um caminho também interessante, é pensar nos artigos, né? Então, tem vários artigos da pedagogia histórico-crítica que ajudam muito, principalmente os artigos do Saviani, né? Tem um artigo do Saviani de 2015, que é a mediação dialética na pedagogia histórico-crítica, né? Então, vocês colocarem lá, Saviani, mediação dialética, vocês já vão encontrar um artigo que para mim, ajuda muito a entender o que é esse tal desse materialismo histórico-dialético, a diferença dele para a lógica formal, né? Então, é um artigo fundamental. O artigo que eu coloquei no slide do Newton Duarte sobre a concepção de mundo, também vocês colocarem lá, concepção de mundo do Newton Duarte, é um artigo excelente para perceber como a pedagogia histórico-crítica não está falando só de conceitos, é diferente da pedagogia tradicional, está falando dessa construção de uma nova concepção, está falando de catarse. Tem um artigo também muito legal do Saviani sobre os fundamentos ontológicos da relação entre trabalho e educação, que ele vai contando ao longo da história como que se deram as relações entre trabalho e educação, a gente consegue entender bem qual o papel que a educação cumpre hoje. E tem um caminho talvez mais fácil, até agora nesse contexto pandêmico, que são os vídeos do YouTube, né? Não sei se vocês conhecem, mas o Newton Duarte tem um canal, o canal dele é excelente. Recomendo fortemente um vídeo que ele tem sobre o sentido da vida. Quem estiver aí procurando, a gente sempre tá, né? O vídeo dele ajuda demais. E tem outros vídeos muito legais, geralmente são palestras, são mais longos, né? Mas tem algumas palestras que ele fez até lá na graduação, quando existia aula presencial, sobre os conteúdos escolares, que é um tema que ele tem trabalhado bastante. E tem um outro canal do YouTube que eu vou indicar para vocês, que é o canal do STED-BR, H-I-S-T-D-R, né? STED-BR, BR, desculpa, no final. O STED-BR, ele organiza cursos sobre a pedagogia histórico-crítica, então a gente está terminando agora um curso de extensão, foram 15 aulas, eu dei uma aula junto com o Hélio também é excelente para quem é da área de química, eu também, né, você viu que já estou me achando, o Hélio também, quer dizer que eu sou, enfim, mas tem lá as 15 aulas, e dá para vocês procurarem aulas específicas, tem uma aula do Newton, tem uma aula do Saviani, é um canal também que tem muito conteúdo, e às vezes é uma forma mais fácil, né, de ir ouvindo, de ir se apropriando aí, além das leituras, mas vocês já entenderam, né, que o certo é assistir todos os vídeos, ler todos os artigos, ler todos os livros e não parar de ler nunca, porque a gente está produzindo, como eu falei, é uma produção coletiva, histórica. Esse livro que eu citei, que é muito bom também, que é o Fundamentos da Didática Histórico-Crítica, é um livro de 2019, então as coisas vão saindo, a gente vai lendo. Sai um livro agora sobre a BNCC. Vocês, do Instituto Federal, têm um projeto, né, que fala de politecnia, é um dos conceitos que o Saviani trabalha, tem um texto maravilhoso do Saviani sobre a politecnia, que está lá no projeto pedagógico, né, do ensino técnico do Instituto Federal, e é um estudo bem legal, às vezes até para vocês fazerem coletivamente, né, com os alunos, entre vocês, enfim. Muitos textos, Ivan, difícil escolher, mas acho que são 3 caminhos aí para quem quiser começar. Maravilhoso, tá vendo, Pamela? Ó, o professor Ivan vai passar o resto das próximas 5 encarnações dele estudando, ó.
Maravilhoso. No chat, o professor Ivan compartilhou os canais que a Luciana falou, tá? O canal do STED-BR já está no chat para vocês. O canal do professor Newton Duarte também já está no chat. E só um parênteses, a lista de presença também está no chat, tá, pessoal? Então, por favor, assinem a lista quem não assinou, tá? É um documento no Google Forms, acho que é, para vocês fazerem, tá bom? Para vocês assinarem lá. Professor Ivan, a palavra é toda sua. Obrigado, Ana. Professora, aproveitando que a senhora tocou no canal do STED-BR, no curso que está tendo, né, que está finalizando, se eu não me engano, é nessa semana que vai ter a aula sobre a pedagogia histórico-crítica e química, ou já foi? Já foi? Já foi. E lá no canal tem... Tá tudo gravado, Ivan. Foi no dia, acho que 26 de maio, eu acho. Agora a gente encerrou com a aula de biologia. Foi semana passada a aula de biologia. Era sempre às quintas de manhã, mas está tudo gravado, o conteúdo inteiro. Inclusive, esse trecho do Primo Levi eu li de novo. Então, vocês vão ouvir 2 vezes se forem lá. E eu queria até lembrar, obrigada, Ivan, lá nesse vídeo que tá eu e o Hélio nessa aula sobre química, o Hélio lê esse texto que eu falei para vocês sobre a água, muito melhor do que eu falei, ele leu o texto inteiro, o pessoal até se emocionou lá que estava assistindo a aula, porque realmente é um texto muito bonito. E para quem está nas redes sociais, sigam as redes do professor Hélio, que ele também divulga bastante material sobre pedagogia histórico-crítica e educação química. E aí, acho que só para finalizar a minha fala, né, para a professora, apesar da Politecnia ser objeto de estudo do professor Saviani ter, inclusive no governo do PT, eles terem pego ideias para a criação do Instituto, tentando, de alguma maneira, se aproximar da escola de formação completa que Gramsci e que Krupskaya propunham, nos distanciamos cada vez mais desse sonho, tá? Principalmente com essa próxima reforma, onde os nossos alunos do ensino médio serão esvaziados e nossa escola, nosso Instituto Federal, quanto escola de ensino médio profissionalizante, ela se aproxima cada vez mais a uma escola de formação de profissionais esvaziados, não críticos, e nos distanciamos, tá? Então, como a senhora se encontra numa esfera diferente, o Instituto ele está perdendo sua força. Nesse momento em que vivemos, ele vem perdendo a sua estrutura que foi elaborada. Muito obrigado pela palestra, esqueci de falar isso, foi sensacional. Bom, professora Luciana, acho que é unânime, todo mundo te elogiando muito no chat, dando parabéns, adoraram. Eu acho que o objetivo principal, além de trazer, né, isso para a nossa vida, de deixar a gente com vontade de aprender mais, de buscar mais, de incorporar à medida do que a gente consegue, né, isso na nossa vida, e cada dia um pouco mais, eu acho que isso foi cumprido, assim, com louvor. O professor Alexandre também, né, nosso colega aqui do curso, está agradecendo a sua excelente apresentação, todos nós agradecemos muito, e passo a palavra, acho que encerramos a apresentação, não sei se a senhora quer fazer alguma consideração final, algum outro professor daqui do curso quer falar mais alguma coisa? Acho que então só para comentar um pouco esse comentário do Ivan, né? E acho que tem a ver até com a pergunta da Ana, né? A gente está sempre recebendo essas orientações curriculares esdrúxulas. Eu tenho que dar aula sobre BNCC, né? A gente tem sempre que aderir a projetos que a gente não concorda, né? A gente está agora no ensino superior tendo que fazer a curricularização da extensão, que no fim é uma precarização da extensão, uma precarização da graduação, e aí vai, né? Mas eu falo sempre que o professor ele tem uma autonomia em sala de aula, e quanto mais conhecimento ele tem, melhor ele consegue administrar essa autonomia, para que na sua aula, né, ele, entrando e fechando a porta, ele consiga abordar o conteúdo, pelo menos, de uma forma
mais crítica. É lógico que o ideal seria não só uma escola, mas um sistema inteiro de educação pautado por uma pedagogia que tivesse esse compromisso com a humanização, né, com a liberdade dos indivíduos. Não é o caso, né? Mas o Saverin fala, né, a escola é determinante e determinada. Então, essa estrutura externa nos impõe, mas a gente também pode responder a isso, não da forma ideal que a gente gostaria, mas fazendo o que é possível na nossa realidade. Então, lamento muito pela notícia, mas acho que assim como vocês, né, reconhecer que a gente tem ainda uma condição de trabalho bastante diferenciada dentro do sistema público, né, brasileiro, de ensino médio e ensino superior, e pensar o que a gente consegue fazer dentro disso, né. Acho que só o fato de vocês estarem procurando sobre pedagogia histórico-crítica, e pelo que já viu, o Ivan manja pra caramba também, vai trazer muitas coisas para vocês. Acho que já é um caminho, né, para a gente pelo menos romper com essas pedagogias hegemônicas que, infelizmente, não nos ajudam a superar os problemas que a gente tem na sociedade. E agradecer de novo pela oportunidade, né, de ser ouvida, agradecer a Ana pelas reações, porque é tão ruim, né, a gente falar sem ter reações. Vocês imaginam eu falando de comunismo, eu fico só imaginando o rosto de você. Mas obrigada pelo convite e pela oportunidade. E estou à disposição, se tiverem dúvidas, quiserem algum material, é só entrar em contato. Luciano, eu acho que a gente não tem palavras para te agradecer mesmo. Eu repetiria aqui muitas vezes, só encerrando aqui alguns comentários. Nossa aluna Sabrina falou que a palestra foi maravilhosa, a Ana Júlia também disse que foi maravilhosa, a Natália, nossa professora, falou que está maravilhada com toda a explanação e com cada vez mais questionamentos sobre a nossa prática docente, sobre a prática docente. A Amanda também, nossa aluna, falou que você fechou com chave de ouro a nossa segunda-feira. Então, nós não temos... A Paty também, nossa aluna da Química, disse que agradece a palestra, que você abriu os nossos olhos em relação à educação em sala de aula e a nossa conduta também na sociedade. Acredito que, como professora, que é aqueles questionamentos, qual o meu papel, o que eu, né? Qual o meu papel? Até anotei aqui alguns questionamentos que eu juro que eu devo sonhar com eles depois. Qual o papel da educação? Qual o meu papel como professor, né? Coisas que a gente, às vezes, no dia a dia, a gente acaba se esquecendo. Mas muitíssimo obrigada, né, pela sua participação. Faço minhas as palavras de todos os nossos alunos aqui. Agradecemos muito. Lembrando aos alunos, Marcão, antes de liberar a palavra para você, amanhã nós temos palestras, né, pela manhã, às 8h30 da manhã, Relações Étnico-Raciais na Formação dos Professores de Biologia, com Kelly Menezes Fernandes, e depois, a minha amada, 10h30, Saberes da Pedagogia Libertadora, de Paulo Freire, para reflexão da prática educativa em ciências, a luta por uma educação humana, a professora Juliana Tibúrcio, né, que foi nossa professora aqui no IF, substituta, né, como eu, até o ano passado, e maravilhosa. Quem teve o prazer de conhecer a Juliana vai sair da palestra amanhã também maravilhado e com aquele gostinho de saudade dela. Agradeço a todos vocês pela participação. O professor Marcão vai encerrar para a gente. Uma boa noite e até a próxima. Não, eu queria agradecer a Luciana também, em nome da comissão, em nome dos alunos, dos professores, e falar que quando a senhora falou de comunismo, aí vários sorriram aqui, viu? Eu não estava com a câmera ligada, mas muitos de nós sorrimos porque o nosso sonho também continua, né? É o nosso norte, né? O nosso norte. Muito obrigado, viu, Luciana? Um abraço para você, esperamos contar com a sua participação em outros eventos. É uma pena só que você não esteja presente, que não estejamos presentes todos para poder prestigiá-la devidamente, como deveria ser prestigiada, né? Mas até um próximo evento, né? Esperamos encontrar e contar com o seu conhecimento também. Tá? Muito obrigado. É pertinho, é só convidar. É isso aí. Ai, Lu, muito obrigado. A pandemia, a gente quer te dar um abraço. É isso aí. Porque isso hoje aí. Foi maravilhoso. Muito obrigada. Muito bom. Viu? Pessoal, obrigado a todos. Então, até amanhã cedo, né? E aí, amanhã cedo, 8h30, retomaremos as atividades, tá? Muito obrigado, então, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.